É muita alegria estarmos aqui mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor. Amém? Que mensagem maravilhosa que passou esse teatro agora, né? A quem nós estamos decidindo, né? Quem está decidindo por nós? Será que somos nós ou estamos deixando nossa vida no controle de Jesus, não é verdade? E nesta noite, o tema que nós nos propomos a falar sobre decisões, e eu trouxe um tema falando: decida viver as promessas do Senhor. Quem está com fome da palavra de Deus aqui? Diga amém. Amém. A palavra se torna poderosa à medida que nós temos fome de buscar o Senhor. A revelação que acessamos, ela é proporcional à nossa vontade de buscar a Deus. Obrigado, Rivaldo. Nós passamos por muitas lutas, não é verdade? Durante toda a nossa trajetória, nós passamos por dificuldades, por circunstâncias desfavoráveis. E muitas dessas lutas vêm a seguinte pergunta: o que fazer? Quando estamos enfrentando uma doença, o que fazer? Quando estamos enfrentando um problema familiar, o que fazer? O que fazer quando estamos com um problema grande financeiro? O que fazer quando a gente não sabe mais o que fazer? É uma pergunta que sempre vem a nós quando estamos com algum problema. A única resposta que eu encontro é que nós precisamos decidir acreditar nas promessas de Deus. Em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, quero que os irmãos abram suas Bíblias. Filipenses 1, 6. Vou ler na tradução aqui. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém? Vamos falar todos juntos? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Quem já morou numa casa com obra aqui? Levanta a mão assim. É difícil, né? É caco de tijolo, é poeira de cimento, é argamassa para todo lado, não é verdade? É pau com prego, é andame, é uma verdadeira bagunça, não é verdade? Só quem morou em casa com obra aqui sabe o que eu estou falando. Muitas vezes queremos que esteja tudo perfeito em nossas vidas. Não ter dívidas, não ter problema de saúde, não se sentir cansado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nós ainda estamos em obra. Muitas vezes nossa vida está uma bagunça, sem saber por onde começar. O que estamos experimentando hoje não significa que nós iremos experimentar no amanhã. Deus, Ele não é igual esses pedreiros que tem por aí, que começa uma obra e no meio da obra vai embora. Quem já passou por uma situação dessa? Não é verdade? O camarada pega a obra, às vezes pega metade do dinheiro, quando você menos espera, o cara sumiu. Aqui nós estamos falando de Deus. E Deus que começou uma grande obra, Ele é fiel e Ele vai completá-la. Amém? Um dos nossos grandes problemas é achar que o nosso hoje é uma sentença para o nosso amanhã.
Um dos nossos grandes problemas é achar o que nós estamos vivendo hoje vai ser para sempre. O sentimento que estamos sentindo hoje vai ser o mesmo que a gente vai sentir no nosso futuro. Isso é um grande problema. O nosso hoje não determina o nosso amanhã, mas as decisões que eu tomo hoje, essas sim, determinarão o nosso amanhã. Se eu decidir acreditar nas promessas do Senhor, eu poderei viver o melhor de Deus para a minha vida, amém? Mas se eu decidir por minha conta, eu estarei como se numa estrada sem sinalização. Quem já andou numa estrada à noite sem placa, sem GPS, sem internet, sem saber para onde ir? Eu tive uma experiência dessa, eu e minha esposa lá em Ouro Preto. Quando a gente estava voltando de Ouro Preto, a Dana falou: amor, você sabe o caminho? Eu falei: sei, só descer aqui a estrada aqui, a gente segue direto. E não liguei o GPS, confiei no meu conhecimento. E entramos numa estrada e seguimos, daqui a pouco entramos numa estrada de barro vermelho e fomos andando. 1 hora, né, amor? 1 hora andando na estrada, o sinal do GPS já não pegava mais. E aí nos demos conta que estávamos perdidos. Numa cidadezinha bem pequena, lá no interior de Minas Gerais, o sinal pegou. Glória a Deus. Entramos no GPS. Em vez de estarmos indo para a direção do Rio de Janeiro, estávamos indo para Belo Horizonte. Estávamos quase chegando em Belo Horizonte. Por quê? Porque nós entramos numa estrada sem saber o caminho. A gente não tinha sinalização nenhuma. Perdemos o sinal. E é muito complicado quando a gente entra numa estrada sem saber para onde estamos indo, não é verdade? Você sabe a diferença de um gerente de banco para Deus? Sabe? Vamos lá. Você chega no banco, vai lá no seu gerente e fala assim: gerente, tem um relacionamento bom, né? O cara te oferece um negócio lá bom para você dar dinheiro para o banco. E você fala: gerente, estou precisando de 100 mil reais. Ele: ó, rapaz, 100 mil reais, vamos lá. Cadê seu CPF? Aí ele pega seu CPF e fala: ó, rapaz, mas só tem 10 reais na sua conta. Infelizmente a gente não vai poder te emprestar esses 100 mil reais. O gerente do banco, ele olha para o seu hoje. Ele está olhando para a sua situação de hoje. O gerente do banco está olhando para o que você está vivendo hoje. Hoje você tem 10, ou então já entrou no lixo, está devendo 1.000, 2.000, não é verdade? Mas Deus, Ele olha para o seu amanhã. Deus, Ele tem um projeto da sua vida. Deus, Ele tem uma maquete. Lembra no colegial que as professoras pediam para fazer uns trabalhos de maquete? Monta uma maquete aí da ponte Rio-Niterói. Aí a gente tinha que fazer no isopor uma maquetezinha com palitinho de picolé. Quem é dessa época aí que fazia maquete? Deus, Ele tem o projeto da sua vida. Muitos entregando a idade aí, né? Deus, Ele tem um projeto preparado para você. Não é verdade? Ele tem a maquete. Ele tem um projeto. Deus, Ele sabe o que você vai se tornar. Ele conhece o projeto da sua vida. Vamos então falar de alguns personagens. Eu vou usar a plateia aí, tá? O público. Leva o microfone pro meu pai aqui. Vamos falar sobre Davi, né? Davi depois que venceu Golias, pai, como é que Davi ficou? Ele, depois que ele venceu Golias,
ele ficou em situação difícil, porque assim que ele chegou a uma certa idade, o rei, né, o rei perseguiu, querendo matá-lo, né? E ele então saiu de casa, porque o rei queria matá-lo, ficou andando pelo deserto, não tinha onde dormir. O único lugar que ele tinha para dormir, abrigado do sol e da chuva, era nas cavernas, né? E ali ele ficou perambulando por ali, numa vida muito difícil, né? Situação muito difícil que ele passou. Se nós não conhecêssemos a história de Davi, se nós somente olhássemos para o que Davi estava passando naquele momento, esquece a história de Davi, olha para ele no deserto, vivendo em cavernas, usando pedra como travesseiro, uma situação terrível, vivendo como fugitivo. Olha para a vida de Davi, o presente dele. Alguém diria que ele se tornaria rei de Israel? Alguém diria? Davi decidiu acreditar na promessa de Deus. E olha que Davi, ele foi esquecido pelos próprios pais. Deus falou com Samuel: Samuel, vai lá na casa de Jessé, que eu escolhi rei e é um dos filhos de Jessé. Então Samuel chega na casa de Jessé: ó, junta teus filhos aí que tem um recado de Deus aí para vocês. Daqui a pouco entra os filhos de Jessé, o primogênito, fortão, bonitão, tipo eu assim, né? E aí Samuel: ó, rapaz, esse cara tem porte de rei, acho que é esse aí. Aí Deus fala com Samuel: não, Samuel, não, eu não olho a aparência não, eu olho o coração. E aí entra outro filho, aí Jessé: não é esse. Entra outro, não é esse. Entra outro, não é esse. Entra os filhos de Jessé, tudo que estava ali. E Samuel: ô Jessé, você não tem mais filho não? Aí Jessé olha para a mulher dele: tem, né, amor? Acho que a gente tem mais um. Eu acho que a gente tem mais um. Davi está lá no campo, chama Davi, chama Davi. Aí vem Davi. E a gente conhece a história, né? Davi vence Golias numa batalha. E a partir dali Saul, com inveja, começa a persegui-lo. Davi então começa a fugir de Saul, mesmo tendo sido ungido. E ele vive em cavernas. E aquele presente, aquela vida momentânea de Davi, ninguém diria que ele se tornaria rei, não é verdade? Quem falaria que aquele menino sujo, sem ter o que comer, morando em caverna, seria rei de Israel? Vamos para outro exemplo. José do Egito. Quem pode falar sobre José do Egito? Fala aí, Daiane, José do Egito. Fala aí, fala amor, José do Egito. Quem foi José do Egito? Traz o microfone aí. Tá aí, pai? José do Egito foi vendido por quem? Ele foi vendido pelos seus irmãos, foi levado como escravo para o Egito e ficou como escravo durante muito tempo. Muito tempo. Até aí tá bom. José do Egito, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, jogado dentro de um poço. Os irmãos vendeu ele para um camarada que podia até matar ele. Que maldade. José foi levado como escravo e por um acaso ele foi morar na casa de Potifar, onde ali ele se tornou abençoado por Deus e abençoou a casa de Potifar. Mas a mulher de Potifar se engraçou com José. E José não quis nada. E ela inventou que José tinha assediado.
José então foge, mas ele é capturado e aí ele vai viver dentro de uma masmorra por anos, vivendo dentro de uma prisão. E aí com certeza aquela voz veio na mente de José: ô José, que história é essa, rapaz, que você vai ser maior que todo mundo? Que história é essa, rapaz, que Deus te deu um sonho que você vai ser grande nessa terra? Rapaz, você está numa cadeia. José, você vai morrer na cadeia. Quem já escutou alguma voz assim na sua cabeça? Falando que você não vai ser nada, que você não vai conquistar nada, que a sua família vai ser destruída, que você não tem um futuro não, que você vai morrer. Essa voz volta e meia vem na nossa mente, não é verdade? Com certeza José escutou aquilo estando numa masmorra. Se nós olhássemos para o presente de José, para a vida momentânea de José, se não conhecêssemos o futuro de José, você diria que José iria se tornar governador do Egito? Quem diria que José se tornaria governador do Egito? O hoje de José não foi o amanhã dele. Por quê? Porque ele decidiu acreditar nas promessas do Senhor. Amém? As circunstâncias que estamos vivendo hoje, os momentos que estamos vivendo hoje, não determina qual será o nosso futuro, e sim as nossas decisões. Vamos para mais alguns exemplos. Um jovem budista, Coreia do Sul, com tuberculose em fase terminal, numa cama de hospital, só esperando a morte. Os crentes iam lá orar pelo pessoal e ele expulsava todo mundo. Se olhássemos para o presente daquele jovem, alguém diria que ele seria David Paul Yang Cho, o pastor da maior igreja do mundo, na Coreia do Sul. Se nós olhássemos para o presente de um jovem que abandonou Paulo numa missão importante, se olhássemos para esse jovem inconstante, você diria que ele viria se tornar o evangelista João Marcos, escritor do Evangelho de Marcos. Cometemos erros, irmãos. Somos falhos, às vezes inconstantes, mas isso não determina o seu futuro. As suas escolhas que determinarão o seu futuro. Se olhássemos para uma jovem adolescente que estava dando trabalho para os seus pais, querendo se desviar da fé, se olhássemos para ela naquele momento, alguém diria que essa jovem iria se tornar Ana Paula Valadão, a líder de um dos maiores ministérios de louvor que nós já tivemos aqui no Brasil? O hoje não determina o seu futuro. O que nós estamos vivendo hoje não significa que nós viveremos isso no futuro. Alguém aqui é a mesma pessoa de 10 anos atrás? Se você olhar para você há 10 anos atrás, você vai pensar: rapaz, eu já fiz besteira nessa vida. Eu já cometi erros nessa vida. Mas hoje estamos em outra fase, não é verdade? Seguimos, aprendemos com os nossos próprios erros. Se olhássemos
para o apóstolo Paulo, que era Saulo, perseguidor de cristãos. Se olhássemos para o presente de Saulo, que esteve até no apedrejamento de Estevão, alguém diria que aquele Saulo se tornaria o apóstolo Paulo? Ninguém diria. Mas eles se agarraram numa promessa, na promessa de que Deus fez para eles. Aquele que começou a boa obra é fiel e vai cumprir até os dias de Cristo. Muitas das vezes olhamos para a nossa vida e vemos uma verdadeira bagunça, mas estamos em obra. Está com aquela plaquinha em construção, né? Nem tudo é perfeito, não somos perfeitos. Às vezes a gente se fura com um prego, corta o dedo numa maquita, estamos machucados de vez em quando, é porque estamos em obra. Aquele que começou a boa obra é fiel e vai cumprir. Amém? Vamos chamar o ministério de louvor. E eu quero te perguntar: como está o seu hoje aqui? O que você está vivendo hoje? Eu tenho uma boa notícia para você. Deus está começando uma boa obra na sua vida. E Ele vai completá-la. Amém? Você pode até pensar: mas eu não estou vendo nada. Eu não vejo obra nenhuma. A minha vida está uma verdadeira bagunça. Eu não estou vendo Deus fazer nada. Eu olho para o espelho e vejo a mesma pessoa. Mas quando a gente olha para uma árvore, a gente pensa: será que essa árvore já começou assim, grandona? Não. A árvore começou com uma sementinha debaixo da terra. A árvore começou a soltar aquelas raízes, mas a gente não vê nada. Mas a semente já está brotando. A gente não está vendo nada, mas a semente está criando raízes. Quando estamos no início de uma obra, a primeira coisa que se faz é o quê? A sapata, os alicerces, não é verdade? E eu indico para você para não levar sua esposa na obra quando só tem a sapata e o alicerce. Você vai falar: amor, vamos lá ver a obra. Aí você chega lá: mas que obra? Já fez isso? Mas que obra, amor? Cadê a obra? Está tudo aterrado. Eu não estou vendo nada. E não fala para ela que você já gastou 30 mil. A gente não está vendo nada, mas a obra já está lá embaixo da terra, não é verdade? Só leva ela quando já tiver parede e laje, que aí ela vai ficar animada, né? Deus está começando uma boa obra na sua vida, amém? E Ele vai completá-la até os dias de Jesus.